Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de número 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra tu que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Vamos orar a Deus, meus irmãos. Levante ao céu a tua Bíblia, a tua mão, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amado, mais uma vez na tua presença, meu Pai, nós nos colocamos, meu Deus, para te agradecer pela oportunidade em aqui estarmos, Senhor, meu Deus, com o espírito de adoração, meu Pai, para prestar o Senhor um culto racional nessa noite. Abençoa, meu Deus, a vida da igreja, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida de cada ouvinte, daqueles que estão próximos, aqueles que estão longe. Meu Deus, atenta para cada um, Senhor, e fala, fortalece, abençoa, pelo poder da tua palavra, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, podeis vos assentar, desocupando vossas mãos, e dê uma salva de palmas, bem alegre, para Jesus. Graças a Deus. Louvado o nome do Senhor. Igreja, peço a tua atenção, a tua reverência, a palavra do Senhor. Tenho certeza e creio que Deus, Ele tem uma mensagem para nós, e eu creio que o Senhor há de nos abençoar. Meus irmãos, aqui estamos diante dessa palavra, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 1. É necessário, a gente entender que quando o apóstolo João, ele recebeu essa incumbência aqui da parte do Senhor, ele recebeu uma ordem para que ele pudesse escrever, a carta a cada igreja da Ásia Menor, ali algumas instruções, orientação, elogios, exortação, enfim, a cada uma daquelas igrejas da Ásia, a qual ali João, ele não tinha ciência, João, ele não tinha conhecimento, mas todavia o Senhor que lhe deu a ordem para escrever, o Senhor conhecia cada um, cada membro, cada pastor de cada igreja da Ásia Menor. E é interessante, nós sabermos que o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9 de Apocalipse, a palavra de Deus vai mostrar para nós que o apóstolo João, esse que escreve o livro do Apocalipse, esse livro escatológico, ele vai relatar, com as próprias palavras, dizendo que ele estava na ilha chamada Patmos.
e ele estava nessa ilha, né? Muitas pessoas já ouviram falar na ilha de Patmos. Era uma ilha onde ia todo tipo de pessoas pecaminosas, ladrões, delinquentes, todo tipo de pessoas, né, dessa estirpe estava naquele lugar. E também encontra-se no meio de todo esse povo perdido, está João, né? João, não João Batista, aquele que morreu, né, degolado, mas João, o discípulo do amor, aquele discípulo que reclinava a sua cabeça ali ao seio de Jesus, quando Jesus estava ali diante da mesa, na Santa Ceia, na Páscoa. Ali então o discípulo do amor sempre estava do lado de Jesus. Foi ele que escreveu o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de João. Foi ele que escreveu a primeira, a segunda e terceira carta de João, e também escreveu aqui o livro do Apocalipse. Meus irmãos, João ele vai relatar o motivo da razão pela qual ele se encontra nessa ilha. Observa que no versículo de número 9, ele vai dizer que ele está na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, é interessante nós atentarmos a essa palavra, porque a ilha de Patmos era uma prisão, não era uma ilha aonde todo mundo tem vontade de ir, passar lua de mel, passar final de semana, uma ilha onde alguém quer tirar umas férias. Não é. Supostamente você conhecendo, sabendo a realidade da ilha de Patmos, ou as pessoas sabendo, ninguém queria ir para lá. E veja que então João, ele sendo um homem fiel, um homem temente a Deus, ele vai parar na ilha de Patmos por causa de duas coisas: por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Em suma, João ele vai para a ilha de Patmos porque João era um crente, porque João era um pregador da palavra de Deus, e porque João testemunhava a pessoa de Jesus Cristo, ele testemunhava tudo o que ele viu e ouviu por intermédio de Jesus. Observa, meus irmãos, que hoje nós também, é natural, todos nós passamos por momentos difíceis, por provações, por luta. Supostamente não há uma pessoa que não está passando por algum tipo de problema, de perseguição, todos nós passamos. Mas, amados irmãos, uma coisa que, assim aos nossos olhos, é inexplicável: uma ovelha, uma pessoa símbolo de amor, uma pessoa misericordioso, uma pessoa que se compadecia, uma pessoa que procurava fazer o bem, ensinar os que estavam perdidos. Por causa de pessoas sendo usada por espíritos demoníacos, se opuseram contra João, querendo que João negasse Jesus, querendo que João negasse o Evangelho. E João não negou o Evangelho, não negou Jesus, e por intermédio dele não adorar o adorador, o imperador dos seus dias, da sua época, João então foi lançado nessa ilha. Mas, amados irmãos, observa bem uma coisa: é interessante que a palavra de Deus nos mostra que nós podemos entender, quando nós vemos essa parte aqui, esse versículo 9, João numa ilha, preso. Geralmente, meus irmãos, é nos momentos mais difíceis da vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é que nós temos experiências indizíveis, melhor dizendo assim, acerca das coisas de Deus. Por exemplo, nós podemos falar de José, lá do Egito. Quem nunca ouviu falar de José do Egito? Né? O José que foi governador, que tinha sonhos excelentes, sonhos de exaltação da parte de Deus.
foi odiado pelos seus irmãos, foi humilhado, foi maltratado, foi lançado numa cova, então foi levado para o Egito, foi vendido para o Egito. Mas a Bíblia diz que no Egito Deus era com José, aonde José colocava a mão, o Senhor abençoava. Houve ali uma perseguição, inocentemente José é lançado no calabouço, ele é preso, acorrentado pelas mãos, pelos pés, e ali José fica preso anos, no cárcere no Egito. Alguém que não entende o contexto pode dizer: pastor, mas ele não tinha promessa, Deus não exaltou, por que ele está preso? Por que ele foi esquecido anos dentro da cadeia? Por que ele foi preso? Meus irmãos, ontem no culto no lar, eu disse para os irmãos que todos nós somos moldados por Deus. Todos nós, não há ninguém que não passa pelo forno de Deus, que não é lapidado por Deus. Se você não foi ainda, se prepara, que você vai ser. Eu dizia aos irmãos: olha, para se fazer um bolo, se coloca vários ingredientes, bate, você experimenta, está gostoso, de repente dá vontade até de degustar, levar a sério, comer aquele negócio semi-pronto, mas ele não está pronto. O cheiro está bom, o gosto está bom, talvez ao olho de quem não entende, está bom, é um mousse, vamos comer. Não, isso aqui é um bolo. Só que para ele ficar pronto, ele terá que passar agora pelo momento mais difícil. Qual é o momento? A têmpera. Qual é o momento? O momento do forno, o momento da alta temperatura. Será muitos minutos numa temperatura elevada, muito alta. E então, depois dele passar por todo aquele tempo no forno, naquela têmpera altíssima, então ele vai ser tirado e ele estará bom então para ser apreciado. O crente, todos nós, de igual forma, nós também somos provados na têmpera de Deus. Todos nós passamos pelo forno de Deus. Todos nós passamos pelo deserto de Deus. Não há um que não passe. E se você não passou, se prepara, que você ainda vai passar. Misericórdia, pastor, mas não, meus irmãos, nós só vamos aprender, dar valor às coisas de Deus. Nós seremos um crente fiel, um crente que não retrocede por nada quando nós passarmos pelo forno de Deus. Porque enquanto nós não passarmos pela têmpera, pelo forno de Deus, nós estaremos à mercê de ser levado por qualquer vento, por qualquer chuva, por qualquer enxurrada, qualquer murmúrio, qualquer coisinha, nós vamos retroceder. Mas quando o crente ele passa pela têmpera de Deus, amados, não tem nada que faça esse homem sair da presença de Deus, tampouco essa mulher. Sabe por quê? Porque nós vamos ser forjados. O fogo ele forja, o fogo ele vai moldar, não na nossa vontade, mas na vontade de Deus. Nós vamos estar alicerçados, moldados segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Não vai ser mais o nosso, não viveremos mais nós, mas Cristo agora vai viver em nós. É um mistério, é algo muito profundo que só quem já passou que entende. Quem não passou não entende. E quem não passou é levado por toda a sombra de vento, como uma folha seca, como uma pena, enfim. José, ele passou alguns anos ou décadas dentro da cadeia no Egito. Ficou cabeludo, barbudo, ficou maltrapilho, foi esquecido, abandonado por todo e por todos. Pela sua família ele era tido como morto,
não havia mais esperança, mas dentro da cadeia, José estava vivo e havia sobre a vida de José uma promessa. Todo o tempo que José estava passando dentro da cadeia, ele estava sendo provado dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Ele estava sendo provado, ele estava sendo moldado por Deus para ele sair dali não mais como um servo, para ele sair dali não mais como um ajudante, não mais como um escravo, mas ele ia sair dali governador da terra mais poderosa daquela época, que era a terra do Egito. Amados irmãos, eu sempre falo, quantos de nós queremos o galardão, quanto de nós queremos a coroa, quanto de nós queremos o cetro, quanto de nós queremos o poder, quanto de nós queremos o status, mas a cruz nós enviamos para Jesus. Nenhum que almeja essas posições sem levar a cruz terá êxito na sua vida. Pode ter certeza, e examina a palavra de Deus, que você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. É natural hoje as pessoas vêm à igreja, aceita Jesus, é batizado nas águas, entra em comunhão, começa a ler a Bíblia, daqui a pouco tem uma oportunidade ou outra, uma oportunidade para pregar, e vê que conseguiu ali manusear bem a palavra. Daqui a pouco a congregação, a igreja não será mais um lugar para ir. A igreja não cabe mais, porque agora ele já é grande, agora ele aprendeu a pregar, as pessoas já estão dando glória a Deus, as pessoas já estão dando aleluia. Alguém já está olhando para ele, meu Deus, mas esse irmão começou ontem, já está desse jeito, Deus já está usando ele. Daqui a pouco não cabe ele dentro da igreja mais. Sabe por quê? Porque agora ele vai se sentir importante, ele agora vai querer ser um itinerante, ele agora vai fazer cartãozinho, vai colocar o telefone dele e vai sair por aí distribuindo, enviando em rede social, convidando para pregar, e entre outras coisas, estabelecendo preço. Uma pessoa dessa forma, desse naipe, nunca teve experiência com Deus e nunca suporta a prova, porque a primeira prova que vem, ele sai pela tangente, ele não aguenta. Olha você, quantas pessoas, é um exemplo, quantas pessoas que caminhavam contigo, quantas pessoas que estavam do teu lado, que te chamavam, vamos lá no culto, vamos na igreja, vamos para o monte, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos ler a Bíblia, vamos estudar. Eu acho que hoje isso nem existe mais, né, meus irmãos? Reunir na casa do irmão para ler a Bíblia, para estudar, acho que nem existe mais, né? No meu tempo, está ali minha esposa, lá em São Paulo era todo final de semana, tinha oportunidade, reunia com os irmãos que tinham conhecimento, nós sentávamos ali de manhã e ia estudar, quando não, fazendo culto nos lares, mas o maior tempo era dedicado ao estudo da palavra de Deus. Hoje, quando nós se reúne, é para comer alguma coisa, um churrasco, um almoço, um jantar, mas o estudo da palavra. Concluindo, quantas pessoas estavam do teu lado e hoje não estão mais? Quantas pessoas caminhavam com você, hoje não caminha mais, não teve força, procurou talvez uma forma de servir a Deus de uma forma mais light, de uma forma mais leve, de uma forma mais não tão como nós vivemos, como a Bíblia quer, e saíram, e você hoje caminha, continua caminhando. Por que você continua caminhando? Por que você está firme? Porque você passou pelas experiências, você foi moldado na fornalha de Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego.
Você teve experiência com Deus, como Elias lá no Monte Carmelo, que orou e Deus derramou fogo do céu, e ali o Senhor consumiu aquele holocausto. Meus irmãos, nós temos experiência com Deus, e são essas experiências que nós temos e que nós teremos, que nos faz ficar firme na presença de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E não adianta nós fugirmos das experiências de Deus. Olha aqui João, por pregar a palavra de Deus, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, ele foi preso. Se porventura acontecer isso com alguém que não ainda passou pela fornalha de Deus, por alguém que ainda não foi provado, se acontecer alguma coisa dessa, Senhor, olha aqui meu envelope de dízimo, Senhor, eu sou dizimista, meu Deus, eu não sei nem quantos votos que eu fiz, Senhor, eu oro, eu consagro, meu Deus, tem misericórdia. É impossível, eu não suporto, eu vou ser preso, ou eu fui preso, Senhor, eu estou no cárcere, tem misericórdia. Como pode uma coisa desse jeito? Talvez a gente olhe para a situação de João e a gente vai pensar que João, ele lamentava. Não, ele não se lamentou. Olha para a situação a qual Paulo passou. Quando nós olhamos ali para o capítulo de número 5 de Efésios, ou aliás de Gálatas, último capítulo, o apóstolo Paulo ele vai dizer bem assim: olha, a partir de agora ninguém me inquiete, ninguém me importune, porque eu trago sobre o meu corpo as marcas de Cristo. Por que Paulo, ele trazia sobre ele as marcas de Cristo? Porque, meus irmãos, ele foi imitador de Cristo. No capítulo 11, no verso 1 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em tudo na vida de Paulo ele procurava andar, viver como o Espírito de Deus queria. Ele era direcionado pelo Espírito de Deus. E eu pergunto para a igreja: o que impede, amados e queridos irmãos, que nós também andemos direcionados pelo Espírito de Deus? Por que Paulo andou? Por que ele nos instrui a ser seus seguidores, seus imitadores? Por que nós não obedecemos? Por que nós não procuramos andar? Porque, meus irmãos, a nossa carne, ela precisa ainda ser passada pelo fogo. A nossa carne, ela sobressai a nossa alma. A nossa carne, ela que manda. A nossa carne, ela que ordena, ela que impõe. A nossa carne, ela precisa ser queimada. A nossa carne, ela precisa ser sacrificada. O salmista, ele escreveu e disse: de jejuar, a minha carne emagrece. Alguém talvez como eu, com meu peso, ou menos ou mais, pode dizer: pastor, que bênção, então jejuar, eu vou emagrecer, eu vou queimar minha carne. Meus irmãos, entendendo, de jejuar, a minha carne emagrece. Ele está jejuando, e quando ele está jejuando, se aproximando de Deus, em comunhão constante com Deus, a sua carne está perdendo a sua força, a sua vontade, o seu desejo, e o seu espírito, que outrora estava caído, estava rastejando, estava sendo puxado como um saco, agora o seu espírito começa a se levantar e começa a se fortalecer, e a sua carne começa a se humilhar. Ele troca de lugar, a carne vai para baixo e o espírito vai para cima. Então, de jejuar, a minha carne emagrece, o espírito se fortalece e a carne dele não tem poder. A carne dele vai ser submissa agora ao espírito. O espírito que vai dar a ordem para a carne, não é a carne que vai dar a ordem para o espírito.
E olha, o apóstolo Paulo, ele fala em Atos dos Apóstolos, ele diz que ele não tinha a vida dele por preciosa, constando que ele cumprisse todo o mandamento, tudo aquilo que lhe foi imposto acerca da obra de Deus. Hoje se fala em morrer, alguém, Deus me livre, misericórdia, estou novo ainda, estou nova. Você chega para a pessoa e diz: 100 anos, está na cama para morrer, você quer morrer hoje? Não. Você quer ir para o céu? Quero. Ué, mas como que a gente vai para o céu sem morrer? Preguei esses dias falando acerca do arrebatamento. Eu dizia aos irmãos que nós temos que estar pronto, preparado, todo momento. Alguém ouve a pregação, alguém comenta depois e diz: é, pastor, que Deus dê graça para nós nos preparar, né? Quando a gente ouve isso, nós entendemos o quê? Que se Jesus voltar, a pessoa vai para o inferno, ela não está preparada. O arrebatamento não é coisa que, não é um projeto que nós temos que projetar, não é como nós vamos imobiliar uma casa nova, vamos projetar tudo direitinho, vamos pegar tudo projetado, tudo ali nos detalhes, colocar cada coisa no seu lugar, no seu tempo. Meus irmãos, arrebatamento é coisa para ontem. Não é que hoje eu tenho que me preparar, eu já devia estar preparado. Nós temos que estar pronto, preparado. Quando nós estamos prontos, preparados, presta atenção, para o arrebatamento da igreja, essas coisas aqui é que Paulo passava, o que João aqui passou na ilha de Pátimo, entre os demais, meus irmãos, isso aqui nada aflige, nada aflige. Tem pessoas que se preocupam porque caiu um fio de cabelo. Ai meu Deus, caiu um fio de cabelo, e agora? Ah, meu Deus, quebrou um copo, eu amava tanto esse copo. Meus irmãos, quem está preparado para o arrebatamento não se preocupa com coisas externas. Ah, alguém pisou no meu pé, ah, alguém não olhou para mim, ah, alguém não me deu a paz do Senhor, fulano abraçou não sei quem, deu um beijo e não deu em mim, está fazendo acepção de pessoa, não vou mais naquela igreja. Será que quem está preparado está preocupado com esse tipo de coisa? Supostamente não é coisa para você pensar. Mas voltando aqui para a situação de João, eu estou dizendo isso porque João estava pronto, ele estava preparado para o arrebatamento, porém a aflição que ele vai passar aqui, ele não se preocupava, ele não relata dizendo: meu Deus, eu não estou aguentando, Senhor, eu sou discípulo do amor, eu sou o último que sobrou, todos já morreram, tem misericórdia, tem piedade. Não, você não vai ver ele lastimando, você não vai ver ele murmurando, você não vai ver ele contendendo com ninguém, mas ele diz que a situação, a causa da razão pela qual ele estava ali, era por causa da palavra e do testemunho de Jesus. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor. Então ele é arrebatado, veja bem que para ele poder obedecer, escrever aquelas cartas, ele precisava ter ali um conhecimento mais profundo, ele precisava ter uma experiência muito grande com o sobrenatural, com Deus, com Cristo, para que ele pudesse então escrever aquela carta. E a Bíblia vai mostrar para nós no versículo 10 que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. João então ele é arrebatado, e a Bíblia vai dizer que ele vai ouvir por detrás dele uma voz tão profunda, uma voz tão forte, com tanto ímpeto, que era como uma voz de trombeta, como o som de trombeta. E veja, queridos e amados irmãos, que ele vai relatar aqui
mais adiante, que ele vai cair por terra, ele vai desmaiar, com todo aquele cenário espiritual que ele agora está vivendo. Só que Jesus vai dizer para ele não temer, para ele não se preocupar, porque ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. O primeiro é o alfa e o último é o ômega, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E ele diz: o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele faz toda essa apresentação, entre outras coisas, a Jesus. Aliás, João, ele vê toda essa apresentação de Jesus, ele observa, ele recebe toda aquela apresentação, e depois Jesus vai dizer para ele bem assim: olha, João, escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então, tudo que ele viu, ele precisava escrever. O que ele estava vendo teria que estar escrito, e o Senhor iria revelar coisas que viriam, escatológicas, coisas que aconteceriam no futuro. Ele teria que escrever. Amados, que responsabilidade, que privilégio para João ser escolhido para passar por esse processo, por essa lápide e escrever este livro escatológico tão profundo que revela os acontecimentos dos últimos dias. E veja que o Senhor vai falar para ele, na primeira escrita, na primeira carta, o Senhor vai dizer para ele: olha, João, isto diz aquele que tem na sua destra, na sua direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais. Jesus, ele se revelando a João: escreve, porque quem está te mandando escrever sou eu. É o que tem na sua direita, na sua destra. Ele fala dessa forma, ele vai instruir João. E o que é para ele escrever? No versículo de número 2, ele escreve bem assim, para a igreja de Éfeso. O Senhor dizendo: eu sei, igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. Aqui nessa apresentação, no início da carta, como toda carta tem o início, o meio e fim, o prólogo, o epílogo e fim. Aqui Jesus, ele manda João escrever que Jesus, ele está a par de tudo. Jesus, ele está vendo tudo. Só faltava ele dizer aqui: olha, como está escrito lá no capítulo 15, no verso 3 de Provérbios. O Senhor diz bem assim, que os olhos do Senhor estão por todo mundo, por toda parte, contemplando os maus e os bons. Só faltava ser colocado aqui, mas o Senhor está dizendo: eu conheço, eu sei as tuas obras. Amados irmãos, presta atenção. Quantos de nós vamos fazer algum trabalho e nós queremos recompensa, nós queremos ser vistos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos galardão, e às vezes nós fazemos as coisas no anonimato, e a gente queria que tivesse muita gente vendo, ou que alguém desse uma palavra pelo menos,
ou que alguém fizesse qualquer coisa, desse um copo com água, sei lá, qualquer coisa. Meus irmãos, não espere os holofotes das pessoas, não espere lanterna para te clarear, não espere tapinha nas costas, porque muitos hoje têm lançado palavras ao vento, e quantos têm decepcionado por promessas não cumpridas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ou melhor, o próprio Cristo está dizendo aqui, neste capítulo 2, do versículo 2, ele está dizendo: eu sei as tuas obras. Como Jesus está falando para a igreja de Éfeso, Jesus está dizendo aqui para a nossa igreja hoje, que Ele sabe das nossas obras, Ele sabe da obra de cada um de nós. Detalhe, se nós estamos fazendo ou não, a que nós fizemos, a que nós não fizemos. Ele sabe do nosso compromisso e do nosso não compromisso, Ele sabe de tudo. E Ele continua dizendo: o teu trabalho, qual é o teu trabalho? O trabalho de cada um, o Senhor sabe, conhece a obra e o trabalho de cada um. E também Ele está dizendo: eu conheço a tua paciência. Não é necessário a gente ter paciência, a Bíblia diz que nós temos que ter paciência, porque na nossa paciência nós possuímos a nossa alma, nós precisamos ter paciência. E o Senhor está dizendo: eu conheço a tua paciência. É uma coisa que hoje a gente não tem, é uma coisa que poucos têm hoje, a paciência. Sabe o que hoje nós temos? Hoje nós temos angústia, hoje nós temos tristeza, hoje nós temos, enfim, tanta coisa, mas paciência é raridade aquele que tem paciência. Lá no capítulo 12, no versículo de número 12 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreveu bem assim, nos fortalecendo, nos animando. Romanos 12, do versículo de número 12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. Então aqui ele fala de 3 situações e de 3 soluções. Aqui agora o Senhor está dizendo: olha, eu sei a sua paciência e que não pode sofrer os maus. O Senhor conhece, meus irmãos, a estrutura de cada um de nós. Não pensa você que a mesma prova que eu passo, tu vai passar, de maneira alguma. Eu tenho uma estrutura para passar o que eu estou passando, você não tem. A prova que você está passando, eu não vou passar, porque eu não tenho a estrutura que você tem. E assim sucessivamente, nós precisamos entender isso. E veja que o Senhor, Ele vai mostrar aqui no versículo de número 3: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Né, meus irmãos? É a palavra, esse versículo 3, que queríamos que fosse fiel, confirmada na vida de cada um de nós, mas nem todos podem receber essa palavra, porque essa palavra do versículo 3 verdadeiramente é só para compromissados com Deus,
compromissados com os céus. Porque, meus irmãos, tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que são compromissadas com Deus, com o reino dos céus, e tem pessoas que é compromissada com o reino da terra. Só que para suas conquistas do reino da terra, ele precisa de Deus, ele precisa receber palavra de ânimo, ele precisa receber palavra de autoajuda, ele precisa que Deus providencie, ele precisa que Deus abra as portas, ele precisa que Deus exalte ele precisa ter muito, então ele precisa do auxílio de Deus. Só que o compromisso dele não é com Deus, o compromisso dele não é com os céus, o compromisso dele é com a terra. Por isso que o versículo 3 diz: e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Então essa palavra não é para todos, é só para aqueles que de fato colocam a mão no arado e não olha para a direita nem para a esquerda, tampouco para trás. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de São Lucas, que todos aqueles que pôr a mão no arado e olhar para trás, tirar o olho do alvo, do foco do arado, o Senhor diz que esse não é apto de entrar no meu reino. Os irmãos estão vendo quão sério é as coisas de Deus? Ah não, eu vou assumir aqui o volante. Você assume o volante, só que daqui a pouco você cochila. Você assumiu o volante e cochilou, qual é a consequência? Um desastre, um acidente ou mortes. Por quê? Você está no lugar errado? Não, você está no lugar certo, você assumiu. Só que houve um pequeno desvio do quê? Da tua mente, do teu intelecto. Você dormiu, e o pouco que você dormiu, 10 segundos, 15 segundos que você dormiu, é o suficiente para você morrer, matar pessoas que estão contigo, ou pessoas que estão em outro veículo, ou enfim. As coisas de Deus é da mesma forma. Nós colocamos a mão, faça chuva, faça sol, nós temos que estar com a mão, chamando nós para olhar para a direita. Ei, aqui ó, atenta, vem aqui, vem fazer, opa, agora não. Neemias, ei, desce Neemias, vem para cá Neemias, nós estamos fazendo churrasco, nós estamos nos alegrando, nós estamos aqui bebendo, comendo, o negócio aqui está bom Neemias, desce, vem para cá Neemias. Neemias, ele olha, trabalhando, levantando os muros de Jerusalém, e as pessoas chamando ele olha para aquele povo e diz: por que eu vou deixar de descer? Por que eu vou deixar de executar a obra de Deus para atender vocês? Eu não posso descer de maneira tal que eu estou executando uma grande obra para Deus. Eu não posso parar, eu não posso ter com vocês, porque eu estou fazendo algo para Deus. Se fosse nós hoje, eu estou aqui no propósito de 1 hora de oração, estou aqui clamando, orando, intercedendo para o povo, passa alguém lá fora: ô irmão, estou aqui um sorvete para você, estou aqui um geladinho, tem esse calor terrível, você dentro da igreja aí suando, sabe? Ele para com isso, vem aqui. O que eu vou dizer? Ah, é mesmo. Põe ali o microfone, saio, vou lá fora, vou conversar, sento lá na beirinha, vou chupar o sorvete, o geladinho, tomar uma água. De repente, até passou a hora de ir embora. De lá mesmo eu já fecho a porta e saio. Isso é um compromisso com Deus? Não, isso é compromisso com a minha carne. O compromisso com Deus é independente que chova, independente que faça sol, independente que caia fogo.
o meu compromisso é com Deus. Eu coloquei a mão no arado, eu tenho que estar ali com a mão no arado, porque o meu compromisso é com Deus. E as coisas externas, elas não podem afetar o nosso relacionamento com Deus, porque nós estamos aqui de joelho, mas o nosso espírito está ligado, está em comunhão com os céus. A nossa carne pode estar sofrendo, pode estar transpirando, a gente pode não estar aguentando, mas o nosso espírito está se fortalecendo na fonte, nos mistérios de Deus, está ligado com o Senhor, e isso é o que importa. Essa carne para nada serve. Esses dias olhando para a igreja, a redução de pessoas, a gente vai para um lugar para o outro, vai levar a irmã, a gente passa, cruza a cidade, e a gente olha os bar lotados, todo mundo sentado, alegre, bebendo, comendo alguma coisa. Passa em frente da academia à noite, as academias abertas, o pessoal lá malhando à noite, essa hora, e a igreja, Pedro, Tiago, João, quando Tiago, João e Pedro não dormem e Jesus fica só. Está assim hoje. Quer dizer, meus irmãos, o mundo está mais prazeroso para as pessoas do que servir a Deus. Mas a gente não se entristece, a gente se alegra. Sabe por quê? Porque há uma palavra que nos fortalece. Há uma palavra logos, há uma palavra rema. Há uma palavra poderosa que é como um martelo, que diz que a vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Como, pastor? Jesus diz: nos dias de Noé comiam, bebiam, alegravam-se, negociavam, vendiam-se, casavam, davam-se em casamento, e Noé sozinho com seus filhos, fazendo a arca e pregando para o povo se converter. Ninguém dava ouvido, até que veio o dilúvio e consumiu toda a terra. Todos foram mortos, apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e noras escaparam, o resto morreram todos. Nós nos alegramos, meus irmãos, porque é essa palavra, porque Jesus diz que como foi nos dias de Noé, assim também vai ser no dia da sua vida. Então há uma alegria no nosso coração, porque é necessário que todas essas coisas aconteçam. É necessário que, como fala aqui mais à frente, Apocalipse, é necessário que aconteça isso aqui. 22:11. Veja bem, é necessário isso, ó. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E ele encerra: quem é santo, santifique-se ainda. Se eu sou servo de Deus, eu vou servir Deus ainda, eu vou me achegar a Ele. Se eu sou servo de Mamon, servo da riqueza, eu vou me prostrar e vou servir a Mamon ainda, serei escravizado mais ainda. Se eu estou no pecado, no vício, eu vou me lançar mais no vício ainda, e assim sucessivamente. Pastor, mas isso não pode mudar? Não, é mandamento, está escrito aqui, não vai mudar. Oxalá se mudasse, quiçá Deus mudasse de ideia, mas não vai, tem que acontecer. É só quem tiver amor a Deus, ao reino de Deus,
não é quem tiver amor à bênção, a cura, milagre, vitória, porta aberta, não, isso aí não salva ninguém não. Isso aí vai ser para pesar no dia do juízo, porque daí você vai dizer: Senhor, eu não te servia, eu não era crente, mas Deus vai dizer: quantas bênçãos você recebeu, quantas vitórias você recebeu, quantos milagres eu te dei, quantas portas eu abri, quantos livramentos você recebeu da minha parte, quantas coisas eu fiz na tua família, quantas revelações você ouviu, quantas vezes eu usei meu servo, minha serva para falar, e o teu coração continuou duro quanto a pedra. Isso vai servir de juízo apenas, para te condenar no dia do juízo final. Queridos irmãos, encerro aqui essa palavra, que as horas se foram, olhando aqui para o versículo 7 do capítulo 2. Veja bem, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos entenderam? Deixa eu repetir de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os irmãos viram que ele está dizendo aqui para nós? Que quem tem ouvidos, o que ele está falando aqui? Nem todos vão ouvir, mas aquele que ouvir, é aquele que ouvir. Ele não está dizendo todos ouvirão, está dizendo quem tem ouvidos. Quantos de nós estamos aqui? Mas se eu perguntar agora, igreja, qual é o texto que nós lemos aqui, qual é o versículo, fala alguma coisa que nós falamos acerca da pregação, alguém não vai lembrar. Ai, meu Deus, eu não trouxe minha Bíblia. Mas por que você não trouxe sua Bíblia? Você não é crente? Que crente que anda sem arma? E se você trouxe, por que você não leu? Por que você não marcou, não acompanha? Você não quer aprender? Amanhã, se o teu adversário se opor, você vai defender o Evangelho de que maneira? Arregaçando as mangas e vem aqui, adversário, eu vou mostrar para você quantos paus você faz uma canoa. É assim que você vai mostrar para o cão? Foi assim que Jesus venceu o diabo, lá no capítulo 4 de Mateus, quando ele estava sendo provado lá no deserto. Foi assim, ele catou um cajado, pegou uma pedra e vem aqui, cão, eu vou mostrar para você o que é um míssil, eu vou mostrar para você o que é uma bomba de canhão. É assim? Não. Jesus dizia: está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo foi derrotado. E como que nós queremos vencer o cão? Como que nós queremos vencer o diabo? Se a palavra de Deus, ela quer entrar no nosso ouvido, mas o nosso ouvido ficou em casa e nós estamos aqui só com a orelhinha bonita. Vamos vencer quem? E como? Se o nosso ouvido não veio, só veio a nossa orelha. Deixa eu repetir aqui de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele finaliza: ele não está dizendo todos vocês, ele está dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, ele não está dizendo que eu vou ser vencedor, que você vai ser vencedor, que nós venceremos. Ele está dizendo ao que vencer. Imagina que agora tocasse uma trombeta, ou nós estivéssemos aqui para começar uma maratona, tivesse vários exercícios a ser feito, e depois de todo esse exercício, que é ter o vencedor, quem chegasse lá no final primeiro, passando por todos os obstáculos, ia vencer. Eu pergunto, será que eu venceria? Talvez com o meu problema,
com a dificuldade que eu tenho hoje, que está limitada, talvez eu estaria excluído. Talvez alguém, por causa da idade, do cansaço, estaria excluído. Talvez alguém, por alguma dificuldade, sei lá, alguma outra coisa, estaria excluído. Mas talvez teria outros que estariam ali, bom para disputar, e daria ali uma briga boa. Mas nem todos iam vencer, um só vai vencer. Aqui ele está dizendo: ao que vencer, ao que ouvir, ao que vencer. Veja que é um ou outro, é uma coisa, não é uma coisa de conjunto, é algo que você vai escolher aqui, ali, enfim. E quem vai escolher? O Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando as pessoas dizem 6:16-33 de João, eu digo isso para que em mim vós tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Aonde está escrito isso? Eu venci o mundo e ponto, e vós também vencereis. Onde está escrito isso? Não tem, não existe. Jesus diz: eu venci o mundo, ponto, acabou. E quem quiser vencer, se espelha nele, ó. Muitos pregam aí: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e todos vocês, do jeito que está, não importa, também vencereis. Oh, meus irmãos, que bom fosse assim. Mas que Jesus, o Senhor, nos inspire, por intermédio dessa palavra, que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos dê graça. Saiba que tudo nós temos que passar, é necessário, e é no momento difícil, como eu falei no princípio, é onde a glória de Deus ela vai se manifestar na nossa vida. Queira ser um homem forjado por Deus, queira ser uma mulher forjada por Deus, para que você possa ter compromisso, responsabilidade com os céus, procurar fazer não a vontade sua, mas a vontade de Deus. É comum, alguém me liga: pastor, lá de Minas Gerais, pastor, não deu certo o meu casamento, eu posso casar de novo. Deus usou alguém falando que vai preparar uma pessoa abençoada, melhor do que aquele. Eu falo: a pessoa falou? Falou. Falei: então ela vai responsabilizar, porque não é isso que a Bíblia diz. Casou, fica só. Não dá conta? Reconcilie e viva junto. Pastor, liga alguém: pastor, posso colocar aquela sobrancelha de asa de morcego? Deus te fez com aquilo? Não. Então manda a tesoura, arranca. Pastor, posso colocar aquela unha do quê? De bicho preguiça? Aquela unha de tamanduá? Você nasceu com ela? Não. Por que então que você quer? Está com inveja do tamanduá, do bicho preguiça? Pastor, eu posso colocar tatuagem, não sei no que, não sei no que. Você nasceu com ela e apagou por um motivo ou outro? Não, eu que fiz. Então, Deus não permitiu, a Bíblia não permite. Você quer fazer, faça, para a tua condenação. Deus não aprova. É simples as coisas. Quando nós somos forjados por Deus, nós olhamos para a Bíblia e nós desejamos ser como as pessoas que estão aqui. Mas alguém olha para Jezabel: ai, que mulher elegante, ai, que pingulete bonita, está fazendo sucesso, fez sucesso nos dias dela. E aquele espírito da pingulete Jezabel entra nas irmãs, e as irmãs deixa que o olhão roxo, vermelho, amarelo, põe aquela asa de morcego, aquela unha desse tamanho, parece que vai sair para a briga com o urso, e quer ir para o céu. Pelo amor de Deus, que céu é esse? Aonde as pessoas, aonde um bicho desse está enxergando um céu que vai caber ele? Pelo amor de Deus, aonde? Meus irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser dita. Não peço perdão não, a verdade tem que ser dita.
Quando nós somos forjados por Deus, a nossa vontade é ser como Paulo. Meu Deus, olha aqui, eu estou lendo Efésios 19, Atos 19, a sombra de Paulo cura enfermo, o avental de Paulo cura enfermo. Meu Deus, o lenço de Pedro, a sombra de Pedro está curando as pessoas. Senhor, me ajuda, meu Pai. Jesus, eu estou lendo aqui, Elias disse: eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, consume você e seus 50. Senhor, abre os céus, consome esse holocausto. Quem tem o desejo dessas coisas? Quem tem o desejo de querer ser cheio do Espírito Santo? Quem tem o desejo de querer só olhar para o cão, em nome de Jesus, e o cão sair da vida? Quem tem esse desejo? É sinal, meus irmãos, que nós estamos muito errados. O nosso caminho está totalmente diferente do caminho de Deus. Nós estamos sendo forjados num poço de lama que não temos como expressar, descrevê-lo, mas que, por intermédio dessa palavra, que Deus abra a tua mente, que você leia a Bíblia, e que você comece a ter desejo, ter vontade de se inspirar em Pedro, em Paulo, em Jesus, em Tiago, e etc, etc, e que você venha abalar esse mundo pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, que há de se manifestar na vida daqueles que desejarem. Amém, meus irmãos? As palmas bem alegres, exalta e glorifica o nome desse Deus poderoso.